Olá, gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma quinta-feira do nosso ciclo de lives aqui do Polo Farol Marista, ou Polo Farol Uninter. A gente estava tão acostumado com outro nome, mas desde outubro nós estamos funcionando aqui na Avenida Thomas Espíndola e estamos aqui com um prédio bem organizado, bem bonito, esperando vocês virem nos visitar, né? Então lá na bio tem o número dos telefones para você entrar em contato, agendar uma visita e vir aqui conhecer o nosso novo prédio. E hoje nós vamos trazer uma pessoa bem especial, a enfermeira Elkiane Kelly. Ela, passar aqui o currículo dela, ela é formada em enfermagem pelo Centro Universitário Tiradentes, ela é pós-graduada em urgência e emergência, ela também é graduada em biologia, é professora da educação básica e tem pós-graduação em ecologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É enfermeira plantonista, lá na cidade de Messias, na unidade de saúde Luiz Oliveira Suruagi. É instrutora de dispersão do curso de agente de controle de endemias, professora de ciências no ensino fundamental, professora de epidemiologia, saúde coletiva e clínica cirúrgica da Escola Técnica de Enfermagem em Santa Juliana. Então é uma pessoa assim bem... com uma capacidade técnica enorme para o nosso tema de hoje, que a gente vai falar nesse Novembro Azul sobre saúde do homem. Então, para não perder muito, vou ver um monte das informações que a enfermeira Elkiane vai trazer para a gente e a gente chama ela para participar aqui na nossa live. Boa noite. Boa noite, Elke. O teu celular, tu tá deitado assim. Aí. Pronto, deixa eu ajeitar aqui. Tá bom assim? Pronto. Tá ótimo. Então, para mim é uma satisfação enorme trazer você para esse ciclo de lives, né? Geralmente esse material ele fica disponível depois para as outras pessoas que não conseguiram entrar no horário, não conseguiram participar. E é uma forma também da gente estar trazendo informação. Muita gente está em casa, né? Tempo de pandemia ainda, apesar de que muita gente está achando que está tudo lindo, está tudo bom, mas a gente vai trazendo informação para as pessoas e trazendo profissionais como você. Eu conheço você há muitos anos, né? Desde que você era criança. Mas, assim, se tornou uma profissional excelente, tanto na área do ensino, quanto lá nas práticas de enfermagem no Suruagi. Então, eu queria que você se apresentasse e para a gente começar o nosso bate-papo sobre saúde do homem. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? O prazer é meu, né? E fiquei muito honrada em receber esse convite, né? E saber que eu sou tão especial assim. Meu nome é Elkiane, como você já falou, sou enfermeira e sou professora de biologia, sou bióloga também, né? Tenho especialização em urgência e emergência e em ecologia e meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E atualmente, né, eu já está só aulas online, né, aula remota, né? E também atuo na urgência e também atuo na síndrome gripais, né? Agora a gente foi realocado, né, para trabalhar de frente à pandemia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do homem, o câncer de próstata, né, principalmente, mas na saúde do homem como um todo, né, como um todo. Muito bem. Elkiane, a gente
tem um calendário muito colorido no Brasil, né? No Brasil e no mundo. A gente vê cada mês, às vezes tem meses que tem duas, três cores, dependendo do assunto que se quer intensificar naquele mês, né? No mês passado, nós tivemos o Outubro Rosa, que trabalhava as questões do câncer do colo do útero, né? E outros cânceres e saúde da mulher. E agora, em novembro, se faz a intensificação sobre a saúde do homem. Mas por que no mês de novembro? E por que novembro azul? Deve ter Isso. algum. Na, ver- na verdade, as cores, né, eles escolheram, né, o Outubro Rosa, é, em homenagem, digamos assim, ao sexo feminino, e o azul ao masculino, que é só uma simbologia, porque as cores em si não significam nada, é só a representatividade, não é? E o mês de novembro, o Novembro Azul começou na Austrália, na verdade, em 2003. E ele foi escolhido o mês de novembro porque em mais de 40 países o Dia do Homem é comemorado dia 17 de novembro. Só que aqui no Hum, Brasil é comemorado dia 15 de julho. Mas como começou em novembro, que é em inglês fica Movember, alguma coisa assim, né, em inglês, se espalhou pelo mundo e ficou o mês de novembro. Então, por que assim, isso, né? Para intensificar, no caso, para instigar, digamos assim, o homem a se cuidar, né? Para incentivar o homem a ser o autor da sua saúde, da sua vida, né? Então, o mês de novembro, outubro, é o outubro rosa para as mulheres se cuidar, um alerta. Um pouquinho aqui, você, Sivaldo. uhum. Então, a gente já percebe pela sua fala que esse problema do homem procurar o serviço de saúde para se cuidar não é uma coisa só de Brasil, né? Isso. É uma coisa bem mundial. É uma cultura mundial, na verdade, né? Uhum. Além do câncer de próstata, que é muito intensificado nesse mês de novembro, quais são as outras doenças que mais acometem a população masculina no Brasil? É. Os outros problemas? Apesar Tem algumas coisas que não são doenças, né? São questões mais do dia a dia. são os agravos crônicos que a gente chama. Sim. Na verdade, o câncer de próstata, que é tão enfatizado no Novembro Azul, não é a maior causa, né, de morte, que também vai ser uma das que a gente vai discutir por aqui, mas é o câncer de pele. Em primeiro lugar, o câncer de pele, né, no homem. Em segundo lugar, o câncer de próstata. Tem também o câncer de testículo e o câncer de pênis também, né? Certo? E tem a questão também, questão hepática. Também entra muito a questão hepática, porque muitos homens eles fazem muito uso de álcool, né? Algumas pessoas fazem muito uso de álcool, então acaba levando problemas hepáticos também. Então, além dos cânceres, né, tem as doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão diabética, que vai levar a um acidente vascular encefálico, que vai levar a uma amputação.
e assim por diante, né? Vai agravar, vai levar a outros problemas também, infarto agudo do miocárdio, que acontece muito na população masculina também. Essas doenças elas são causadas por fatores como falta de atividade física, má alimentação, tabagismo, alcoolismo, tudo isso, né? Então, são fatores exógenos, né? Fatores externos, né? Que acabam agravando a saúde, né? Você leva para o seu próprio corpo. Isso mesmo. Beleza. Então, não é só o câncer de próstata, né? São várias doenças. A gente enfatiza o câncer de próstata, mas levando em consideração a saúde do homem como um todo, de forma integral. Beleza. Eu estava lendo uns dados do Ministério da Saúde que mostra que os homens vivem em média 7 anos e meio a menos do que as mulheres. Porque esse dado ele pode ser considerado muito sério. Porque 7 anos e meio é muito tempo, né? Então a mulher ela vive mais do que o homem no Brasil. Porque esse dado é tão importante, tão sério. A gente trabalha em cima de dados, né? Quando o Ministério da Saúde ele quer tomar uma ação, né, fazer uma ação, tomar uma atitude, ele trabalha em cima de dados. E esses dados é muito importante. Mostra que a população masculina ela não está se cuidando como deveria. Então, como eu já tinha falado, essa questão cultural do homem ser tão, digamos assim, machista, né? De eu sou o portão, eu não me cuido, eu não preciso me cuidar, isso é coisa de mulher. Tem muitos que falam isso, né? Melhorou muito, mas ainda falam. Então, acaba levando ao homem a não levar fazer uma prevenção primária e secundária, né? Que a gente tem os níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Então, acaba levando o homem a não se cuidar, não fazer a prevenção primária e a secundária, que seriam os exames preventivos, que entra na prevenção secundária. Então, eles já acabam procurando o serviço de saúde quando já tem algum sintoma. Já está ruim, então aí é que ele vai. Então, o que acontece? No caso do câncer de próstata, o câncer de próstata ele é silencioso. Então, quando vem apresentar um sintoma, é porque já está grave. Então, a forma de tratar, o tratamento fica mais difícil. Então, às vezes, acaba levando ao óbito ou um tratamento mais longo, mais demorado. Não é tão eficiente o tratamento porque o homem não se cuida mais cedo. Então, um dos fatores é esse, porque o homem ele procura mais os serviços de emergência. Ele não vai rotineiramente, né, fazer um check-up, enfim. A maioria dos homens ele só procura quando estão sentindo alguma coisa. Então, isso leva esses dados. Creio que isso leva ao índice de mortalidade do homem, né? A idade ser menor do que a da mulher, né? E tanto é que essa faixa etária dos homens é de 20 a 59 anos que eles estão morrendo. Então, isso é muito preocupante, porque é muito cedo, é muito jovem, uma pessoa de 20 a 59 anos, não chegou nem a ser idoso, né? Não chegou nem na fase, né, idosa e já estão falecendo. Muitas vezes por falta de cuidado, por uso excessivo de álcool, né, de drogas, de violência, tudo isso. Obesidade, vai levar a obesidade também, que leva a outros problemas. Eu estava vendo, esse dado ele é importante porque nessa faixa etária que você falou, dos 20 aos 59 anos, é uma faixa etária em que o homem ele está muito ativo, né? Isso. Está no auge da atividade, no trabalho, nos estudos, na vida sexual, na vida social. Então, um homem, quando morre numa idade dessa, e a gente tem essa consciência por sermos da área de saúde, quando um homem ou um homem morre numa idade dessa, é pesaroso demais, porque é uma pessoa que ainda tinha muita coisa para oferecer, ainda tinha muito a trabalhar, ainda tinha muito a viver, e 59 anos ainda é jovem, né? Muito jovem, isso. E tem Conheço várias pessoas dessa idade. O meu pai já passou um pouquinho dessa idade, ele tem 63 anos e ainda é um homem muito ativo, anda de bicicleta, joga bola. Então, é complicado, né?
Isso, é um homem, é muito, como você falou, é a fase ativa realmente do homem, né? E quando ele se cuida, o homem se cuida, como o seu pai, no caso, ele vai a 63 anos, está jogando bola, está tendo sua vida ativa. E o que a gente preserva muito na questão da atenção básica, né, da atenção primária à saúde, é a questão da autonomia, tanto para o homem quanto para a mulher. A gente trabalha muito em cima da autonomia, de preservar essa autonomia, de tomar banho sozinho, de comer sozinho, de sair sozinho, ir no seu banco, receber o seu salário sozinho. Então, quando a gente faz a prevenção, é isso, é justamente para tornar as pessoas elas mais independentes, né? Longevas com independência, né? Isso Eu mesmo. acho massa. Aí, das minhas leituras também, porque a gente precisa ler um pouquinho para até poder conversar com o convidado, né? Eu estava vendo lá que o Ministério da Saúde, ele criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Também existe um outro documento sobre a saúde da mulher, outro documento sobre a saúde do indígena, outro sobre a saúde do adolescente, da criança. Do Então, idoso. geralmente, do idoso. Então, geralmente, o Ministério faz esses estudos até para embasar as pessoas da área de saúde para as práticas e os cuidados com aquela faixa da população. E o que é que essa política nacional de atenção integral à saúde do homem ela traz de novidades? Como o próprio nome já diz, né? É uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, ou seja, em todos os aspectos. Desde a prevenção, né, como a gente já citou, primária, até a secundária, terciária e até quaternária, certo? Então, a política nacional de saúde do homem, ela visa facilitar o acesso do homem aos serviços de saúde, né? A porta de entrada, no caso, que são na atenção básica, né? Nas unidades de saúde, nos PSFs ou F, né? Como é chamada. Então, vai trabalhar a questão. São 5 eixos, na verdade, que ela trabalha, a PENASE, né? 5 eixos. O primeiro deles é o acolhimento, porque assim, o homem ele já tem essa dificuldade de chegar no local, né? Então, o acolhimento, onde é a escuta qualificada do homem, né? O homem chega na atenção básica, ou os agentes de saúde também que têm um papel fundamental, né, na atenção à saúde do homem também. Então, quando ele chega ou conversa com um profissional da saúde, seja ele qual for, agente de saúde, enfermeiro, técnico, médico, dentista, seja lá quem for, quando ele também tem que ser, quando ele chega, ele tem que ser bem acolhido e bem escutado, saber as suas necessidades, do que ele precisa, porque cada pessoa é única, né? Então cada pessoa ela precisa de um atendimento especial, voltado para as suas necessidades. Então o primeiro eixo é essa questão do acolhimento, certo? O segundo eixo é a questão da saúde sexual e reprodutiva, né? E para os homens isso né, é muito também tabu para muitos falarem também, muitos têm vergonha, mas aí engloba o quê? Engloba as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, não é? Dentre elas várias. Entra também o HIV, né? A AIDS, né? Então, assim, não só o tratamento, mas principalmente a prevenção dessas doenças, né? Dessas infecções, na verdade. Então, esse é o segundo eixo. O primeiro é o acolhimento, o segundo é saúde sexual e reprodutiva. O terceiro eixo, dentro da política, é a questão da paternidade, né? Que a gente às vezes não vê muito falar sobre isso. Mas é tão importante o homem ele saber o papel dele, né, na educação, no desenvolvimento dos filhos. Então, quando entra essa parte de paternidade, um exemplo, um pai que chega à unidade com o filho, porque muitas vezes é o pai que leva a criança para vacinar. Aí Sim, a gente vai acolher de uma forma, um exemplo, chegou o pai para vacinar a criança, mas você, na atenção integral do SUS, né, um dos princípios do SUS, atenção integral, universal, enfim, você vai cuidar do homem também. Quando ele chegar à unidade, a gente tem que aproveitar.
né? Porque o homem ele não gosta, então quando ele chega na unidade a gente tem que aproveitar. Então a gente. E o seu cartão, pai? Também está atualizado? Já tomou as vacinas? Suas vacinas estão em dia? Então já entra, né? Então, e o papel da paternidade também, né? Da educação dos filhos também entra. A quarta é os agravos, né? As doenças crônicas não transmissíveis, que é obesidade, diabetes, hipertensão. Então, trata muito isso. Temos também, tem até o Hiperdia, né? Não sei se você já deve ter ouvido falar nesse programa, que trata Sim. hipertensão e diabetes. Aí, no caso, trabalha prevenção também, mas geralmente trabalha mais quando a pessoa já está com aquele agravo estabelecido, né? E o último é a prevenção de violência e de acidentes, porque, como eu falei na pergunta anterior, um dos índices de morte também para os homens é a questão da violência, né? Dos acidentes também. Então, esses 5 eixos que norteiam a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Ficou claro? Falei muito rápido, qualquer Não, coisa eu ficou volto. claríssimo. Inclusive, alguns desses eixos, eles são muito importantes. Assim, todos são importantes, mas, por exemplo, a questão sexual e reprodutiva para o homem é o auge, né? Então, é uma coisa assim, para a maioria dos homens, o sexo, ele é algo que é muito importante. Quando você fala também da violência, a maioria das mortes são de jovens, né? São homens que estão morrendo devido à violência. Então, engloba não só a questão da saúde, né? Mas engloba outras questões que estão intimamente ligadas à vida do homem. Isso é importante. Eu queria enfatizar uma coisa, né, Sivaldo? Porque a política, ela fala assim, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Mas fala a questão de gênero também, né? Não só do sexo, mas de gênero também. Então, a saúde é para todos, o SUS é feito para todos, né? Porque às vezes as pessoas podem se sentir excluídos, mas de forma alguma. A saúde ela é para todos, certo? Só que as orientações são direcionadas porque cada gênero tem as suas especificidades, né? Isso mesmo. Eu não posso usar a mesma rotina de uma mulher para um homem, para um adolescente, para uma criança, para um trans. Não, tem que ser tudo diferenciado. Dá para Isso. entender. Aí você falou muito de atenção básica. Geralmente, a porta de entrada para o Serviço Único de Saúde é a atenção básica, né? As unidades de saúde, principalmente as unidades de saúde da família. Quando um homem chega lá na unidade de saúde, quais são os serviços que são oferecidos para eles? Ó, travou um pouquinho, mas deu para escutar. A questão dos serviços que são oferecidos, né? Vacinação, né? Aqui é a imunização, serviço de atenção primária à saúde. Consultas, porque no caso da atenção básica, vai ser uma consulta com um médico clínico geral, né? Mas aí, dependendo da necessidade do homem, esse homem vai ser encaminhado aos serviços de especialidades. Alguns municípios, eles têm especialidade já, digamos, fixa todo mês, e tem muitos que usam o mês de novembro para trazer um urologista para um município, entendeu? Para fazer um mutirão, certo? Acontece muito isso. Aí temos também exames, não só na unidade básica, mas no SUS em si, certo? E dependendo desses exames, tem tratamento, cirurgias, toda atenção integral, todos os serviços de saúde para o homem. O problema, muitas vezes, é o homem procurar, né? Ele chegar, o problema é isso, ele chegar à unidade de saúde. E acaba muitas vezes a porta de entrada sendo a emergência, onde não é uma porta de entrada também, a urgência e emergência, né? Mas se a gente fosse falar direitinho, conforme manda, né,
o protocolo, essa porta de entrada tinha que ser pelas unidades de saúde, né? Pelas unidades básicas. Aí vamos falar um pouquinho sobre câncer de próstata. Você falou que o câncer de próstata é um dos que mais matam no Brasil, acompanhado do câncer do colo do útero e câncer de mama, né? São cânceres que são preveníveis, mas que também são cânceres que matam por causa de diversos fatores, principalmente vergonha, os tabus, né? Às vezes, como a gente mora, por exemplo, em uma cidade de interior, as pessoas têm até medo de falar a palavra câncer, né? Tem todo uma Isso, questão religiosa, ideológica em cima disso, né? isso. Quais são os fatores que são desencadeantes do tipo de câncer, desse tipo de câncer, do câncer de próstata? Na verdade, em primeiro lugar vem a idade, né? Porque os homens a partir de 50 anos, eles já começam a ter uma disponibilidade para apresentar o câncer de próstata. E quanto mais a idade vai passando, a maior a idade, esse índice ele vai aumentando, esse risco ele vai aumentando. Hoje em dia, os maiores casos são acima de 65 anos de câncer. Mas tem homens jovens, com 40, com 50, que já apresentam o câncer de próstata. Por isso que ele é indicado acima de 40 anos para fazer um exame, mas a partir de 35 anos, se você tem alguém na família que já teve câncer de próstata, já pode fazer a partir dos 35 anos. Porque um dos fatores também de risco para o desenvolvimento do câncer é a hereditariedade, né? Então, se você tem histórico familiar, tem alguma pessoa com câncer de próstata na família, então você tem que começar a se cuidar mais cedo ainda, né? Então, aí eu já citei dois fatores, né? A idade e a história familiar. Aí vem também a questão do tabagismo, né? Porque o uso do cigarro ele está ligado a todos os tipos de câncer. Né? Às vezes as pessoas acham que é só câncer de boca, de faringe, de esôfago e de pulmão. Mas não, o fumo, né, o cigarro, o tabagismo, ele influencia em todos os tipos de câncer, todos. Principalmente também no câncer de próstata, né? Outra coisa é a prostatite, que é a inflamação da próstata. Então, se algum homem ele já teve alguma infecção na próstata, né, que às vezes é benigno, quando o homem tem uma infecção na próstata, não é câncer, pode haver uma inflamação, como em qualquer órgão do corpo da gente pode apresentar alguma inflamação, mas aí se você não cuidar, aí sim é um problema, é um risco maior de desenvolver o câncer. E então também a questão da raça, né? Os africanos, eles têm um índice maior de apresentar câncer de próstata. É um índice não tão alto, mas é significativo. Esses são os maiores riscos, né? Aí aliado vem excesso de bebida, sedentarismo, que está ligado a todos os outros tipos de câncer também. Tudo bem. E é interessante, eu sabia desse dado aí da questão das pessoas, dos descendentes de africanos, né, os negros, a população negra, tem algumas doenças que são mais prevalentes em pessoas negras. Estava lendo um Sim, artigo, né, por exemplo, anemia falciforme, falciforme. o câncer de próstata e outras doenças que eu vi elencadas lá, que são mais comuns em pessoas de pele negra, né, de descendência africana, do que pessoas brancas. Tem, É, na verdade, né, entra para alguma. Tem também para os amarelos, né? Os brancos também têm outras doenças. Então, cada raça tem uma predisponibilidade de desenvolver algumas certas doenças. certo. A ciência ela vai evoluindo, né? O que dando mais mais evoluídos, mais tecnológicos, mas em algumas para detectar são bem mais indicados.
está cortando bastante a sua internet. O câncer de próstata, o exame para próstata é muito mais comum, é, é muito mais fácil para o médico detectar através do toque. Mas existem outros exames que ajudam a detectar o câncer, né? Existe ainda um determinado tabu para os homens. Mas além do exame do toque, que outros exames existem para... Tem o PSA, que ele é um exame específico para inflamação na próstata. Não necessariamente significa o câncer, mas quando que é feito no sangue, né? Tem muitos homens que têm um tabu, têm vergonha de fazer o toque retal, acaba fazendo o PSA. Mas, na verdade, o bom seria fazer os dois aliados. Porque no toque, o médico ele vai sentir, ele vai tocar como está a próstata, a textura, o tamanho da próstata, né? E no PSA ele vai dar alteração, né, desse hormônio que vai alterando, né? E também aumenta os níveis do PSA, aumenta de acordo com a idade também. Então não adianta você fazer o exame e se desesperar, você tem que levar para o médico avaliar, né? Então o PSA é feito no sangue e ele vai detectar uma inflamação, uma alteração na próstata e a partir daí pode ser feito biópsia, pode ser feito ultrassom da próstata, certo? Exames de urina também são complementares, não são, digamos, para dar um diagnóstico de câncer, mas ele é complementar, porque trabalha essa parte genito-urinária também. Então, assim, é muito importante. O toque, ele é o mais simples, né? É um exame, digamos assim, sem custo, porque na consulta mesmo o médico faz o toque, né? O urologista faz o toque. E ele é bem eficiente, né, na prevenção, entra na prevenção secundária, né, em diagnóstico precoce. É importante porque esses exames, apesar deles serem os exames, ser um tipo de exame mais, com menos tecnologia, ele dá ele é mais preciso, né? Isso, A partir do exame do toque é que o médico vai pedir os outros exames para complementar aquela percepção que ele teve naquele momento do exame do toque retal. isso mesmo. É isso. Então, essa é a importância, essa que a gente tem que conscientizar as pessoas, né? Quebrar esse tabu, tirar essa vergonha, esse medo de fazer. Bem, no início da nossa conversa você falou que a maioria dos homens vão procurar o sistema de saúde quando eles estão sentindo alguma coisa. Algumas doenças, como o próprio câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. Quando vem aparecer alguma coisa, a doença já está instalada e já está avançada, né? A pessoa não fez os preventivos. Mas lá na sua rotina de urgência, quais são as maiores dificuldades que os homens enfrentam? Aliás, dizem, eu não procurei o posto por isso, por isso, por isso. Quais são os maiores motivos de não procurar a atenção básica? Na verdade, eles dão a desculpa, né? Que tô trabalhando, não posso ir porque eu trabalho o dia todo, né? Muito. E realmente, geralmente, na maioria das famílias brasileiras, digamos assim, o provedor da família é o homem. Então, ele passa a semana realmente trabalhando. Mas, assim, tem que ter essa consciência que se precisar ir ao médico, o médico dá um atestado e que a saúde vem em primeiro lugar. E que se ele adoecer, ele não vai trabalhar. Então, ele tem que ter essa consciência que tem que se cuidar. Então, um dos fatores que eles dizem, que eu creio que é desculpa, muitas vezes, às vezes verdade e às vezes desculpa, é que está trabalhando, que não foi, que não procurou, aí chega já na urgência com alguma coisa. E muitas vezes com sintomas prostáticos mesmo, né? Com sintomas de disúria, né, que é dor a urinar, com sintomas de hematúria, que é sangue na urina, e assim por diante. Então, coisas que, né, a gente já pode, pelos sintomas, né, a gente já vai vendo que pode ser algo do trato geniturinário, né? Então,
Tem a questão assim, que a sociedade, ela não educou o homem para se cuidar, né? Geralmente é a mulher que se cuida, que, né? A sociedade, essa questão realmente cultural mesmo, a sociedade não criou, digamos assim, não educou o homem para se cuidar, né? Então, é essa questão mesmo. E medo, muitas vezes tem medo. Tem muitos homens que têm medo de procurar o serviço de saúde. Bem, e dentro do que você observa nas práticas de enfermagem, que hábitos são importantes para os homens manterem uma vida mais saudável? Em primeiro lugar, essa questão da alimentação, da dieta, né? Em todas as doenças, né? A questão da alimentação saudável, a questão, né, de evitar o sedentarismo também, né? Ter uma vida ativa, né? Evitar digamos assim, as bebidas alcoólicas, evitar, né? Usar pouco. E o cigarro, o tabagismo, realmente é eliminar da sua vida, totalmente, porque ele não traz nada de bom, assim, para a saúde. Então, esses são os fatores maiores, assim, mais agravantes, né, que a gente vê. É o sedentarismo, abuso de uso de drogas, né, seja ela lícita ou ilícita, né, e um dos conselhos também que eu dou é a questão da ingestão de hídrica, né? Gestão de água também. Então, tudo isso influencia nesse processo de saúde e doença. Muitas vezes a questão da diabetes e hipertensão, né? A questão da dieta, da alimentação saudável, entra muito essa questão do diabetes e da hipertensão. Bem, é importante, eu já vi em alguns lugares, e é até um projeto do Ministério da Saúde, até para contemplar pessoas que trabalham e não podem no horário comercial que as UBS estão abertas, poderem utilizar o sistema de saúde. Existe um projeto no Ministério chamado para ampliação do horário das UBSs para poder atingir mais pessoas, né? Isso. E achei interessantíssimo, né? Porque isso Muito também válido. vai abrir outras portas de emprego, porque vai criar um terceiro turno, né? Vai colocar mais gente para trabalhar e também a gente vai ter uma uma visão mais verdadeira da população, porque a gente vai estar atendendo muito mais. Então, hoje em dia, hoje eu particularmente, eu tenho uma vida mais saudável e já percebi que muita coisa na minha vida mudou por causa dessas questões, né? Hoje eu já acordo 5 da manhã para ir fazer uma caminhada, a minha nutricionista a nossa nutricionista tem puxado na orelha e pegado no pé para que a gente possa comer mais saudável. Eu estou perdendo peso, isso também é importante. Alguns hábitos, o único hábito que eu tenho desse que você falou aí é tomar uma de vez em quando, né, que ninguém é de ferro. Mas, mas essas questões, ir para a academia, fazer um treino funcional, tudo isso tem ajudado a me dar mais disposição. Hoje eu sou mais produtivo, hoje eu tenho menos preguiça para fazer as coisas, né? E eu consigo fazer muito mais coisas no meu dia a dia, graças às orientações que a gente recebe da área de saúde. Eu sou um privilegiado porque eu tenho tempo de ir num médico, de ir numa nutricionista, de ir numa, fazer academia. Outras pessoas, infelizmente, não têm. Eu conheço pessoas, por exemplo, que saem de casa 3 da manhã, os cortadores de cana, chegam à noite, lá para as 7 da noite, já chegam muito exaustos, muito cansados, não tem tempo de procurar esse tipo de atendimento. Mas você, como enfermeira, que a saúde do homem também faz parte do currículo lá da sua formação, né?
Quais os conselhos que você daria para os homens que estão assistindo e que posteriormente vão poder assistir esse nosso bate-papo aqui? O conselho que eu dou é que se cuidem, se amem, né? Sejam o autor da sua própria história, da sua própria saúde, né? Pratique exercício físico, tomem bastante líquido, tenham uma vida mais saudável. Porque, como você falou, eu também hoje estou tentando viver uma vida mais saudável e é outra coisa, é outra. A gente tem outra disposição, outra vontade de viver. Então, assim, se cuidem. Não é para ninguém, é para você mesmo, né? Então, eu digo para os homens isso: se amem e se cuidem. E não tenham vergonha, né? De chegar a uma unidade de saúde, a pedir uma orientação, né? Não tenham vergonha, não tenham medo. O medo que faz é você guardar, digamos assim, entre aspas, né? Guardar uma doença. Isso sim faz medo, porque ela só vai se agravar. Uma doença que não é tratada, muitas doenças ela não se cura sozinha. Ela precisa do auxílio de profissional da saúde. Então, procurem um atendimento, procurem a unidade básica de saúde, né? Se não puder ir durante o dia nas unidades básicas de saúde, procure a emergência se estiver sentindo alguma coisa, fale com seu agente de saúde, peça para marcar uma consulta, né? O que não pode é vocês deixarem as coisas acontecer, porque o organismo da gente ele reage de diversas formas. Então, às vezes ele está ali silencioso, uma doença ali, né, um câncer de próstata silencioso ali, lhe prejudicando e você não está sentindo nada. Quando for sentir, já é tarde demais. Então, não só no Novembro Azul, que a gente está trabalhando, mas durante o ano todo. Se procure, se não puder ir esse mês, vá no próximo. Mas vá, mas procure o serviço de saúde. Muito bem. Então, como sempre, é muito bom a gente escutar um profissional de saúde que dá informação, tanto numa live quanto no posto de saúde, né? As unidades básicas de saúde, elas sempre estão abertas. Assim, tem município que a gestão não é muito boa da saúde, mas tem outros municípios que a gestão é melhor, mas a gente, infelizmente, tem que buscar dentro das possibilidades. Onde a gente mora, por exemplo, a facilidade é grande para a gente conseguir uma consulta, né? Eu, particularmente, não tenho que reclamar, minha agente de saúde sempre passa na minha casa uma vez por mês, quando eu preciso de exame, quando eu preciso de consulta, quando eu preciso, enfim, de qualquer serviço, ela, como a vida é corrida, não dá tempo de ir lá no posto marcar, mas a gente liga, manda um zap e ela já faz isso. Andréia, um abração para você, muito obrigado pela profissional que você é, né, que dá o suporte para os seus pacientes. Onde eu moro não é difícil, onde a gente mora não é difícil conseguir, né? Já fui, por exemplo, recebido por você na urgência, por causa de um sintoma ou outro, fui muito bem atendido, graças a Deus, que a gente tem excelentes profissionais. E dizer para você que não é para todo mundo cuidar de gente, né? O cuidado com pessoas não é para todo mundo. Mas quem se dedica a cuidar dos outros, que sempre faça da melhor forma. Eu, não porque eu estou numa live aqui com você, mas todo mundo que é atendido, é recebido por você na urgência, geralmente fala que foi muito bem acolhido, que foi muito bem tratado, que foi muito bem cuidado. Isso se reflete no agradecimento das pessoas sempre voltando e quando encontra você na rua, oh, é o que, oi, enfermeira, tudo bom? É verdade. Isso é excelente. Cuidar de pessoas, a gente precisa fazer com amor, porque quando a pessoa chega na unidade, ela não vai ali para passear, não vai ali para bater papo, ela vai ali porque algo está incomodando e ela precisa Está precisando. ser bem acolhida. Verdade, Sivaldo. E assim, a maior satisfação de um profissional da saúde, assim como um professor, que é ver o seu aluno desenvolvendo, na saúde a cura
é a nossa felicidade, né? Quando a gente vê um paciente evoluir bem de um problema de saúde, então isso é uma felicidade para a gente, né? Teve algumas pessoas que deram oi aqui, oi pessoal, eu estava tão empolgada aqui respondendo, e oi para todo mundo que falou. E teve uma pergunta também, né, que sobre a utilidade do toque retal, eu creio que foi respondida a pergunta, mas qualquer coisa podem mandar a pergunta no meu privado que eu respondo. Então tá. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e, em nome da Uninter, Polo Farol, agradecer por essas informações tão importantes. Vou deixar o vídeo no IGTV, vou mandar o link para você também disponibilizar nas suas redes, que é importante, né? Isso ajuda no currículo do profissional, porque aí as pessoas vão ver vendo que o profissional é desenrolado nas questões, né? Muito obrigado, viu, Elke? Que Deus lhe Obrigada a abençoe e você, que Deus abençoe. que você continue sendo essa profissional dedicada a tudo aquilo que você faz, tanto na escola, que a gente trabalha junto, né? Quanto na área de saúde, que você faz também com muita maestria. Muito obrigada, Sivaldo, pelo convite. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E como eu falei e repito, qualquer dúvida podem perguntar que eu vou respondendo no privado. Beleza. E para vocês que estiveram conosco até agora, a gente agradece a presença e a participação. Na próxima quinta-feira, a Milane Oliveira estará de volta com mais uma live sobre a saúde do homem, Novembro Azul. E vamos intensificar muito esse assunto durante esse mês para trazer informação aqui do nosso polo na Avenida Tomás Espíndola. Um abraço todo especial, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Já.